Voltamos com o terceiro bloco do programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Como eu falava no bloco anterior sobre os eventos esportivos que acontecem no Brasil. Já tivemos a realização da Copa do Mundo em 2014 e esse ano temos a realização dos Jogos Olímpicos, que já estão acontecendo lá no Rio de Janeiro. Franklin, que é o nosso convidado de hoje para falar sobre esporte, sobre cidadania. Qual a importância do Brasil sediar esses eventos e se realmente esses eventos deixam algum legado, não só na questão da infraestrutura, do que é construído com esses eventos, mas principalmente no fomento ao esporte local, no incentivo a esse esporte de base. Na sua avaliação, você acha que o saldo é positivo desses eventos realizados no Brasil? Se a gente for pensar em esporte, sim, né? Eu diria que é um incentivo, é um estímulo direto à prática do esporte. Você acaba contagiando as pessoas com essa vibração positiva que a competição traz para dentro do Brasil, todas as nações que participam vindo para cá, a gente tendo a oportunidade de ver atletas que são lendas, né? Que aqui em solo brasileiro, tendo a oportunidade de até em alguns casos conviver com esses atletas em treinamentos, que é o caso agora dos amistosos que estão acontecendo, dos treinamentos do atletismo, dos treinamentos da ginástica, do pessoal do ciclismo. Teve um caso bem interessante que teve um campeão da Governador de Zé Rosado, que acontece, é uma prova tradicional nossa aqui, que publicou um vídeo dele treinando com os maiores nomes do Tour de France, do Tour de Itália, então assim, do Giro de Itália, né? Então, isso é muito positivo, estimula, acrescenta ao currículo desses atletas a participação, a interação com esses atletas do exterior, que acabam trazendo e nos deixando um legado positivo. Temos algumas fontes também que não trazem tão boas informações, né? Infelizmente as estruturas que estão sendo oferecidas estão sendo questionadas o tempo todo aí, a lagoa lá do Rio, a questão da limpeza, a poluição, né? Então assim, tudo isso traz para nós um paradigma de estar questionando o que é positivo e o que é negativo. Mas eu posso afirmar que no meio esportivo a Olimpíada ela é estimulante, sim. Tá vendo os atletas da seleção americana jogar hoje o basquete, ver os levantadores olímpicos lá da Rússia, daquela região da Europa toda que são referência, você vê os mesatenistas do Japão, da China, todo mundo presente, isso vai estimular. Não tem como você não deixar um legado positivo nesse aspecto. O negativo vem pelas partes estruturais, sociais, que infelizmente os trabalhos não foram fomentados de maneira correta. O Brasil deveria ter entregue uma série de centros de treinamentos olímpicos, até há 2 anos atrás, agora recentemente o de Macaíba foi inaugurado dia 30 de julho, esse centro deveria ter sido entregue antes para que o pessoal pudesse ter treinado para as Olimpíadas lá. Então, infelizmente, a nossa questão estrutural é que deixa a desejar, mas o legado positivo para o esporte, sem dúvida, ele é presente hoje, sem mais do que nunca, né? Até porque as Olimpíadas aqui no Brasil, porque quando os jogos acontecem muitas vezes em outros países, né, Natália, a questão do fuso horário não proporciona, né, que a população assista aos jogos, né? É verdade. Então, ocorrendo aqui, o jovem, a criança, ela tem mais acessibilidade para assistir os jogos e ver de perto, né, ver mais de perto um pouco os ídolos, né, e muitas vezes conhecer até alguns atletas que não conhecia, alguns esportes que não conhecia. Isso. Né? Então, realmente, tanto a Copa do Mundo como os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos, eles realmente deixam um legado em termos esportivos, né, muito vantajoso, né, deixam um legado realmente positivo. Mas, tratando dos Jogos Paralímpicos, né, e abordando também a questão do esporte para os portadores de deficiência, nós gostaríamos de saber como é essa realidade aqui no nosso país. Você acha que há realmente incentivo aos atletas paralímpicos, incentivo do governo, a devida informação à população sobre essa atividade? O Rio Grande do Norte ele foi referência durante um grande período na natação, né? Com Clodoaldo Silva, nós temos escolas de referência de natação lá em Natal com atletas paralímpicos e assim, temos cadeirantes, no caso do basquete, enfim, temos todas aquelas modalidades, mas de um modo geral eu acho que a informação e os trabalhos de difusão da prática dessas modalidades ainda não atingiu os interiores.
não atingiu algumas regiões do país, o que força que aquele, no caso, atleta que se enquadra naqueles perfis, eles tenham que migrar para esses centros para poderem treinar. Eles têm que ir para a capital, eles têm que ir para o centro ali do Rio Sul, porque se não for assim, eles não vão ter o acesso direto a esses treinamentos. Muitas vezes até por questão de formação profissional mesmo, para tratar diretamente com eles. Como eu falei, nós temos referências dentro do Rio Grande do Norte, mas outros estados possuem referência em outras modalidades. Então, é um trabalho meio que isolado ainda. Eu acho que falta essa integração. No entanto, o Brasil é referência na Paralimpíada, né? Se vocês forem ver os resultados direcionados à Olimpíada e Paralimpíada, nós temos resultados bem mais expressivos na Paralimpíada. E o que é legal, porque mesmo baseado em tantas dificuldades, os nossos atletas eles se superam. Se superam duplamente. Né? Duplamente, exato. E assim, pessoalmente eu me emociono muito mais vendo as Paralimpíadas do que as próprias Olimpíadas, porque ali existe uma superação pessoal, existe realmente um trabalho, acima de tudo, pessoal, para chegar naquele momento e o reconhecimento dos profissionais. Eu acho muito legal a corrida com o pessoal que é deficiente visual, porque existe uma relação de confiança naquele momento. Você não está dependendo só de você, você está dependendo do seu parceiro, daquele que está com você lá. Isso é muito legal, emociona sem dúvida nenhuma. E eu espero que após essas Olimpíadas, esses esportes não sejam esquecidos. Pelo contrário, o legado da estrutura que está sendo deixada seja bem utilizada para que possa haver um estímulo a cada vez mais a adesão a essas práticas de esportes olímpicos, né? Inclusive, o karatê se torna olímpico em 2020 e outras modalidades vão se tornar também, que são modalidades bem brasileiras, que o pessoal fala que a gente tem boas condições de... O surf, o skate, né? Então, tem uma série de modalidades aí que vão ser estimuladas, que já são fortes no Brasil, e espero que elas aproveitem mais esse estímulo das Olimpíadas para se expandir ainda mais. Acho que todo esporte é válido. Essas regras com relação ao Comitê Olímpico, por exemplo, o que é que determina um esporte, uma modalidade, para ele se tornar olímpico? É o número de prática onde existe o esporte, né? Você tem que... Eu não me recordo agora em números, mas você tem que ter um mínimo de países praticantes, você tem que comprovar isso, tem que comprovar o número de competições para poder esse esporte se tornar um esporte olímpico. É analisado pelo comitê, eles vão visitar esses lugares, vão visitar as competições. Essas modalidades, como é o caso do karatê, possuem competições locais, regionais, nacionais, pan-americano, sul-americano, mundial de karatê. Então, tudo isso é analisado, o número de participantes naqueles campeonatos para que possa se tornar um esporte olímpico. Um esporte popular, digamos assim. Um esporte popular. Você como supervisor do programa de ginástica olímpica, vamos falar sobre os benefícios, por exemplo, da ginástica olímpica, já que, como você falou, muita gente não conhece esses benefícios e existem mitos que envolvem também a prática da ginástica olímpica. Alguns pais acreditam que vai atrofiar a criança, não vai fazer com que ela se desenvolva. Qual é realmente, o que é verdade nessa história sobre a ginástica olímpica? A ginástica olímpica, quais são os benefícios da prática dessa modalidade? E o que é verdade nessa história? Será que realmente ela compromete o desenvolvimento da criança? Não, muitíssimo pelo contrário, ela estimula o desenvolvimento. Inclusive, o projeto que nós temos aqui, que é o Jovem Promessa de Talento, ele é um projeto custeado pela Caixa Econômica em parceria com a Confederação Brasileira de Ginástica, Federação Norte-Rio-Grandense de Ginástica e Prefeitura de Mossoró. O que é que acontece? O trabalho que é realizado de 5 a 9 anos não é o mesmo trabalho que é realizado com os atletas profissionais. As pessoas confundem isso. Tá? Inclusive, alguns aparelhos não estão presentes no projeto, como é o caso da argola, como é o caso do cavalo, porque são aparelhos que exigem muita força, exigem muita intensidade ao executar os movimentos neles. E como as crianças ainda não possuem o desenvolvimento necessário para isso, o que acontece? Nós respeitamos essas limitações e trabalhamos as habilidades básicas, as habilidades motoras e, claro, o ganho de força, ganho de habilidade, ganho de agilidade. Aí a gente vai trabalhar salto, giro, entendeu? E dessa maneira, nós vamos fazer a criança desenvolver as suas habilidades naturais, ampliar a sua força, a sua velocidade, a sua agilidade, fazendo com que ela se prepare e tenha um arquivo, né, de habilidades motoras suficientes para realizar qualquer modalidade e, dentro do nosso projeto, descobrir algum talento. Que esse é o grande objetivo. Hoje a gente tem a Turma Talento, a nossa Turma Talento. Nós acreditamos que algumas crianças vão sim despontar. Eu espero, acredito muito que daqui a alguns anos a gente pode ter algum atleta moçoroense aí nos Jogos Pan-Americanos, em Olimpíadas. Eu acredito muito nisso. Acho que a estrutura, ela hoje é satisfatória, mas pode melhorar.
O nosso projeto, ele é o único, não vou dizer único, porque na verdade nós tivemos novas informações agora, mas é um dos poucos que é inteiramente gratuito, a nossa comunidade não paga absolutamente nada graças a esses convênios que existem. E os equipamentos são de primeira, são equipamentos que são realmente apropriados para aquelas crianças. Até me perguntam às vezes, o adulto pode praticar? Não pode, porque os equipamentos são apropriados para eles. Então, as nossas crianças elas são beneficiadas com um treinamento qualificado, são beneficiadas com as habilidades que são necessárias para a idade delas, respeitando o desenvolvimento desde os 5 até os 9 anos de idade, e vão trazer para a gente um benefício direto. Tem um caso bem interessante que, mas não é só para mulher? Não. A GA não, a ginástica artística ela é para homens e mulheres. Se você pensar em GR, que é a ginástica rítmica, aquela que tem os aparelhos, né, os acessórios, a fita, a bola, a argola, essa sim é destinada somente para o público feminino. Às vezes o pessoal confunde tá muito e acaba não superado isso já, de dividir esporte por gênero, né? Acredito verdade. Que hoje vem cada vez mais... a inclusão do gênero, isso, né? E as mulheres se destacando, por exemplo, no futebol, que era algo meio que não se via, né? Então a gente tem hoje as mulheres se destacando, mulheres... Aí como a Marta, né, que é um dos grandes nomes aí do futebol Superou mundial. Pelé já, isso, o maior artilheiro de todos então, os tempos da seleção brasileira. Então não tem mais como pensar em um determinado esporte só para mulher ou só para homem, né? Sem dúvida nenhuma. Franklin, nós teríamos ainda outros questionamentos a fazer, mas nosso tempo está acabando. Por fim, nós gostaríamos que você falasse um pouco com quem nos assiste, né, os pais, a sociedade em geral, como ela pode orientar, como ela pode educar o jovem para o esporte. Nós falamos muito nas questões governamentais, nas práticas, nas políticas públicas, mas nós gostaríamos de saber agora como os pais, como a família, como a sociedade, ela pode incentivar o seu filho, o seu aluno, o jovem, a criança ao esporte. Primeiro, eu gostaria que as famílias tivessem compromisso. Isso é muito importante. O que eu vejo é o início da prática do esporte e por muitas vezes, na primeira dificuldade, você larga aquele esporte e parte para um outro. E você tem que ter compromisso, você tem que ter perseverança. Se você não mostrar isso para seu filho, se você não mostrar isso para a criança, ela vai absorver a cultura de que quando acontece uma dificuldade, você pode migrar para um outro lugar, entendeu? Então, se ela gosta de determinada modalidade, dê condição para que seu filho possa praticar essa modalidade, apoie ele, presencie, vá até onde ele está treinando, vá até onde ele está praticando aquela modalidade esportiva e mostre que ele possui o apoio familiar. E aí sim você vai começar a usufruir dos benefícios do esporte. A gente não pode, de maneira nenhuma, continuar alimentando essa ideia de que na primeira dificuldade a gente tem que abandonar. Muitíssimo pelo contrário, você tem que ser perseverante, você tem que acreditar no trabalho que está sendo feito ali pelo profissional de educação física, que está sendo feito pela escola ou pelo clube onde seu filho está e, acima de tudo, acreditar no potencial do seu filho. Não é porque naquele momento ele não conseguiu realizar alguma habilidade, não é porque naquele momento ele não conseguiu realizar algo que o esporte, aquela modalidade em específico estava levando para ele, que ele não vai conseguir no futuro. Muitíssimo pelo contrário. O esporte ele é baseado em exatamente superação. Então você tem que se superar a cada momento, você tem que se superar a cada nova experiência que você tem e essas experiências que vão sendo acumuladas nas derrotas, nas quedas, nos arranhões, né? Nas lesões que acabam acontecendo, essa experiência que está sendo acumulada que vai fazer dele um grande atleta, vai fazer dele uma grande pessoa, um grande cidadão, um ser humano melhor. E abandonar só essa natureza competitiva do esporte, né? Muitos pais apenas vão prestigiar a criança nas competições. É importante que o pai acompanhe os treinos, né? Converse com o filho, comente o que ele pode melhorar, elogie o que ele conseguiu, dê força para o que ele não conseguiu, né? Isso. Porque o fortalece não só como esportista, mas também como criança, né? Como cidadão mesmo. Né? Exato. Obrigada, Franklin, mais uma vez por abordar esse tema. O esporte que é um tema bastante amplo, né, que envolve aí várias questões sociais, questões de cidadania, questões de interação. Muito importante a gente trazer sempre esses temas aqui no programa Cidadania. E o Franklin que falou hoje também abordando essa perspectiva das Olimpíadas que acontecem aqui no Brasil. No próximo bloco temos o quadro Concurseiro Mossoroense Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos.